Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre chuva ácida. O que é chuva ácida? Chuva ácida ela é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevados níveis industriais, assim também como os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, do México e entre outros. A chuva ácida ela consiste na precipitação com elevada acidez, ou seja, a chuva ela possui grande concentração de ácidos, como o dióxido de enxofre. Esse fenômeno da chuva ácida, eles podem provocar grandes problemas ambientais, provocar problemas de saúde e gerar vários danos aos seres vivos. Então, pessoal, a chuva ácida, ela pode ocorrer de duas maneiras, ou seja, elas podem ter duas origens, uma natural e a outra antrópica, ou seja, através da ação do homem. A natural, ela pode ocorrer através dos vulcões. Por que os vulcões? Porque eles vão lançar na atmosfera gases, partículas, compostos de enxofre, poeira, e isso tudo é poluente para a atmosfera. Assim também como os processos biológicos que são realizados no solo, nos pântanos, nos oceanos, a própria respiração humana. Então também são meios, né, naturais, ou seja, dos seres vivos, que também ocasiona a chuva ácida. Outra forma ou outra origem que pode ocorrer a chuva ácida é a ação, né, humana através das atividades industriais, a queima de combustíveis fósseis, principalmente no transportes, nas fábricas, nas usinas, na termoelétrica. Eles daí emitem muitos gases porque eles precisam de energia e muitas vezes eles usam carvão ou usam algum tipo de composto que vai gerar gases poluentes para a atmosfera, para que essas indústrias, essas termoelétricas, essas usinas possam estar produzindo, certo? Então, pessoal, como a chuva ela vai se formar, né? A chuva ácida, bem parecida com a chuva que conhecemos. A diferença é o quê? Que para que esta chuva ácida ela ocorra, tem que existir uma elevada concentração de gases poluentes na atmosfera. Um exemplo dele é o dióxido de enxofre, aqui, ó, o dióxido de enxofre. E o nitrogênio, né? Por quê? Porque quando esses gases ele entram em contato com as gotículas de água que estão suspensas no ar, eles vão, né, se juntar ali e formar uma reação química. Nesse caso, eles vão formar um ácido. Aquele gás que estava exposto na atmosfera, quando ele encontra as partículas de água, ele se une e forma um ácido. Daí, quando ele forma esse ácido, né, ela junta com a água, eles vão formar essa nuvem, elas vão subir. Quando tiver uma quantidade boa desses compostos, né, ácidos lá com a água, acaba eles precipitando, ou seja, vai ocorrer a queda da água, né, ou seja, a chuva. E essa chuva ela vai conter o que? Muito ácido. Ele vai estar extremamente acidificado em relação a uma chuva comum. E esse tipo de chuva ele vai causar muitos danos ao meio ambiente, como podemos ver aqui, ó. Olha só, quando precipitou, né, ocorreu a chuva, teve morte das plantas, poluição dos corpos de água e assim sucessivamente. Lembrando que esses ácidos, eles só vão ser transformados quando aqueles gases emitidos pelas indústrias, pela queima de combustíveis fósseis, entre outros, se unir com o quê? Com a água, tá certo? Mas eles são oriundos da poluição. Quais são os principais gases que provocam a chuva ácida? É o dióxido de enxofre, que ele é oriundo da combustão de carvão, na fabricação de fertilizantes e aquecimento de minério do grupo dos sulfatos.
assim também como os óxidos de nitrogênio, que são oriundos da combustão do carvão, da queima de combustíveis fósseis, que sejam derivados do petróleo, né? E assim também como a fumaça do cigarro, certo? Os principais ácidos que compõem a chuva ácida, eles estão relacionados aos principais gases. Quais são eles? Os dióxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Os dióxidos de enxofre, em contato com a água, vão produzir quem? Os ácidos sulfúricos, assim também como os óxidos de nitrogênio, em contato com a água, vão formar os ácidos nítricos. E são esses dois que vão causar vários danos ao meio ambiente, assim também como provocar, né, problemas de saúde nas pessoas e gerar vários danos aos animais e às plantas, como vamos ver sucessivamente. Quais são as consequências? Acidificação do solo, contaminação dos corpos d'água, ou seja, os rios, mares, lagos, a perda da biodiversidade. Por quê? Por conta da acidez que os seres vivos não estão acostumados a esse tipo, né, de acidificação da água, acaba matando os peixes nos rios, os moluscos, os animais que têm sensibilidade a uma determinada quantidade de ácido, assim também como as plantas. Veja só, os locais aonde recebem essa chuva ácida, ou ocorre o desmatamento das plantas, ou pode ocorrer, né, lentidão no crescimento desses vegetais, por conta que quando essa chuva ela cai naquelas florestas, naqueles locais onde tem vegetação, ele acaba bloqueando, de certa forma, a produção da fotossíntese nessas plantas. E sabemos que a fotossíntese é carro-chefe na manutenção da vida desses seres. Já nos seres humanos, eles podem causar várias doenças. Uma das que mais podem ocorrer é problemas alérgicos, respiratórios ou até cardiovascular. Assim também como pode ocorrer corrosão a estruturas e monumentos e edificações na cidade, certo? As cidades, por serem toda a maioria asfaltada, calçada, não conseguimos ver um efeito, né, em grande proporção como conseguiríamos ver em locais naturais, florestas, lagos, certo? Então percebemos o processo, né, de desgaste causado pela chuva ácida quando observamos os monumentos, fachadas de prédio, que observamos que ele está sendo corroído, ali ele está sendo consumido, né, de certa forma. Olhem esta imagem, esse monumento, né, depois de vários anos ele tendo contato com a chuva ácida, ele corroeu toda a face desse monumento, chegando a um nível de desgaste bem elevado. Aqui é uma imagem mostrando o desmatamento causado pela chuva ácida. Por quê? Porque ela foi, né, bloqueando os processos de desenvolvimento dessa planta, tendo lentidão. O solo também ficou extremamente acidificado, prejudicando vitalmente a vida desses seres. O que podemos fazer para amenizar ou diminuir, né, a quantidade de chuva ácida? Produzir veículos que lancem menos poluente, estudar estratégia em cada região para que os engarrafamentos sejam menores, que ocorram com menos frequência, para que esses veículos eles não venham poluir de forma exagerada a nossa atmosfera. As pessoas usarem mais transporte coletivo ou bicicleta para se locomover para a escola, para o trabalho, para o mercado. Por que o transporte coletivo? Em relação ao carro particular, o transporte coletivo ele leva mais pessoas, né, em uma viagem do que um carro particular. Então faria com que tivesse menos emissão de gases poluentes.
orientar e fiscalizar as indústrias para que elas usem filtros em suas chaminés, assim também como equipamentos antipoluentes. Diminuir o uso de combustíveis fósseis e criar áreas verdes para que a renovação do nosso ar ela fosse constante, porque vimos que lá no ciclo do carbono a importância das plantas, das algas e dos fitoplânctons, né, em relação à manutenção do oxigênio na nossa atmosfera, assim também como o uso do carbono, certo? Neste caso aqui, parques, praças mais arborizadas, com canteiros verdes, já ajudaria nessa diminuição da emissão de gases poluentes. Então, pessoal, a aula de hoje ela encerrou aqui, certo? Vimos o que é a chuva ácida, como ela é originada, quais os efeitos dela no meio ambiente, o que ela causa aos seres vivos. Também analisamos o que podemos fazer, porque hoje em dia o que mais preocupa é a ação do homem, porque analisamos que, de acordo com o avanço, né, dos países em desenvolvimento, dos países desenvolvidos, eles tendem a poluir mais. Por quê? Porque o polo industrial ele vai crescer. E com isso a demanda de gases poluentes também. Por isso que há necessidade, tanto da sociedade quanto do governo, fiscalizar essas indústrias para que elas tomem medidas de proteção. Porém, nós temos a nossa responsabilidade ambiental, né, em relação à poluição, certo? Se tiver alguma dúvida, me procura lá, no grupo, no privado, mas não deixa a dúvida para depois, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.